Boa noite, queridos irmãos, e vamos dar início a mais um evangelho de amor, de luz, de radiação e que nos traz momentos de muita alegria e felicidade. Vamos ser gratos por estarmos juntos, para sentir mais uma vez a presença de Jesus em nossos lares. E agradecer também aos Espíritos que sempre estão participando conosco desse momento tão sublime que é o Evangelho. Fica conosco, Senhor, e nos ilumina cada vez mais com o Teu amor e através do Teu Evangelho de amor, sejamos cada dia melhor e que venhamos a aprender de verdade os Teus ensinamentos através desse Evangelho tão iluminado, o Evangelho de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Vamos fazer a leitura do capítulo 17, item 9, parágrafo 3 e 4 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: se Deus pergunta ao rico, que fizestes da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade em seu redor? Também perguntará ao que possui alguma autoridade: que uso fizestes dessa autoridade? Que males impedistes? Que progressos impulsionastes? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudasses a subir até mim. O superior que guardou as palavras do Cristo não despreza a nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se ele hoje o obedecem, na verdade, já podem tê-lo dirigido ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como por sua vez os tratou. Olá, meus queridos irmãos, após essa leitura edificante da passagem do capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 9, um pequeno trecho do tema Os Superiores e os Inferiores, o Evangelho nos traz a reflexão a respeito do exercício da autoridade. Então, a autoridade, meus irmãos, da mesma forma que a fortuna, ela é uma concessão de Deus e nós deveremos prestar contas a Ele de tudo o que fizermos, uma vez que estejamos investidos de alguma autoridade nesse planeta. Então, da mesma forma que Deus perguntará ao rico o que ele fez de sua fortuna, por onde ele espalhou a fecundidade que a fortuna dele era capaz de proporcionar, Deus também perguntará àquele que possui qualquer tipo de autoridade na terra. Então Deus pedirá contas do uso que foi feito dessa autoridade, quais os males essa autoridade foi capaz de impedir, que progresso o exercício dessa autoridade proporcionou. Então, se Deus nos concede subordinados,
pessoas das quais estão sob a nossa autoridade, o objetivo não é escravizá-los, meus irmãos, não é colocá-los à mercê dos nossos caprichos, ou seja, para simplesmente satisfazer as nossas necessidades. O objetivo que Deus coloca esses seres na Terra, sob a nossa responsabilidade, foi justamente numa conduta de confiança, de confiança de que nós, através da posição que ocupamos naquele momento, ou seja, uma posição momentânea, uma posição passageira, que nós possamos sustentá-los, auxiliá-los a subir até Deus, ou seja, a encontrar Deus, Então, o superior, aquela pessoa que exerce alguma autoridade neste planeta, que está de acordo com os preceitos cristãos, ela jamais desprezará qualquer que seja a pessoa que esteja numa posição abaixo da sua, porque ela sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. Ou seja, para Deus, todos nós somos iguais, não há diferença entre os seres. Momentaneamente ocupamos essa ou aquela posição, mas isso nada muda. Mas isso não muda a forma com que Deus nos trata, como seres irmãos iguais perante Ele. O Espiritismo, então, nos ensina que se hoje somos capazes de compreender que essa autoridade, ela foi concedida por Deus para se tornar um instrumento do seu reino aqui na Terra, e nos ensinar que hoje podemos estar na posição de autoridade, mas amanhã podemos estar na posição de subordinado e seremos tratados enquanto subordinados conforme nos comportamos quando estávamos investidos de algum poder. Portanto, meus irmãos, que esse Evangelho possa tocar fundo no nosso coração e que possamos avaliar no nosso dia a dia como podemos fazer o melhor uso da autoridade que Deus nos concede em vários momentos da nossa existência. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre com cada um de nós. Que assim seja. E dando continuidade ao Evangelho de luz e vibrações, e em comunhão de pensamentos, fortalecidos na fé, vamos pedir a intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo para a bênçãos e fluidificação das nossas águas, com fluidos divinos e curadores, orvalhos de amor, medicação espiritual necessária para alívio das dores, consolo das aflições, cura das enfermidades do corpo e do espírito. Irmã água, água divina, fonte divina de saúde, restauração para todos que pedem, aflitos ao sublime poder. Abençoa-nos, Senhor, fortalece-nos na fé, renova nossas forças para continuarmos semeando o bem. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Boa noite, meus irmãos.